Este é o ano da minha conquista, dessa promessa eu não abro mão. Em todo tempo creio em milagres. O mar se abriu e o sol parou. Este é o ano da minha conquista, dessa promessa eu não abro mão. Em todo tempo creio em milagres. A muralha caiu, posso celebrar. Dani Seabra hoje com a gente aqui, Ano da Conquista é a música, o CD Tua Face. Essa é para levantar, para adorar, para declarar e profetizar que esse é o teu ano, ano da dupla honra, ano da conquista, ano de viver milagres. Amém? Querida, deixa o contato pro pessoal de casa da tua agenda. Pode falar com a minha assessora Heloísa Alves, e é 21, código aqui do Rio de Janeiro, 3025-8767. Também tem meu site, www.daniseabra.com.br. O Dani com 2 N's, né? E um Y. E um Y. Então é isso. Agora a gente vai para uma indicação de filme bem interessante. Dá uma olhadinha aí, depois vamos para o nosso bate-papo. Considerado um fenômeno mundial, Intocáveis traz a história de um aristocrata que contrata um jovem para ser o seu cuidador após um acidente de parapente. O que era para ser um período experimental acaba virando uma grande aventura. Eles se divertem juntos. Surge uma amizade, um companheirismo e a confiança são os elementos que transformam esse filme tocante e inesquecível. Curta na tela, Intocáveis. É isso, esse filme é muito legal. Vocês já viram, meninas? Já. Bonzão, né? Muito bom. Que lição, que coisa boa esse filme. Olha, no nosso tema família, eu quero que a gente pense e aí tenha um diálogo aqui com as meninas de casa e você vai poder pensar nessa conversa sobre qual é o lugar do idoso na família com a Sandra Alves, gerontóloga, homeopata, e também com a Elizabeth Kaidel, que é psicóloga e arteterapeuta, e a nossa amiga Dani Seabra, que também vai fazer parte aqui da nossa conversinha. Agora, Sandra, assim, é muito interessante que muitas vezes esse idoso, ao longo do tempo, a família se ocupa de tantas atividades e ele não é nem tão idoso assim, mas a perspectiva dele dentro da família, a dinâmica, né, que a família vive e a perspectiva que ele exerce ali na família, vai acabando se perdendo ao longo do tempo, porque ele vai sendo tomado como aquela pessoa que vai estar envelhecendo e, portanto, fica meio que a família acha que, não, vamos deixar de dar essa tarefa para ele, vamos deixar de dar essa tarefa para ele, porque a nossa correria, a nossa dinâmica pede agilidade e tal, e ele já deve estar perdendo. Supõe-se que deve estar perdendo um pouco, supõe-se que não vai fazer com tanta desenvoltura. Ao longo do tempo, vai tirando desse idoso esse lugar de pertencer a essa casa. Isso é sutil, né, Sandra? Isso é sutil e é uma das coisas que a gente hoje em dia tenta realmente incentivar a família a ver esse idoso com um olhar diferenciado, não é? Porque, hoje em dia, uma pessoa de 60 anos, né, que pela lei é um idoso, né, ainda é uma pessoa muito forte, muito produtiva, né, de 70, de 80. Vide o nosso grande arquiteto Niemeyer, né, que trabalhou até praticamente os últimos dias da vida dele, né, morreu com mais de 100 anos. E a idade, na realidade, ela só é um empecilho quando ela vem acompanhada da doença, né? Porque, óbvio, um idoso com uma qualidade de saúde
bem preparada, bem estabilizada. E eu digo isso porque a maioria das pessoas não pensa que um dia vai envelhecer. É muito Isso é interessante engraçado, né? isso, A né? gente acha que não vai chegar essa A hora gente pra acha que a ninguém. gente nunca vai ficar velho, né? E é uma realidade, eu digo que a outra opção é trágica, né? Se você não envelhece é porque morreu, né? Isso. Então, a consciência que eu acho que nós precisamos ainda no Brasil de desenvolver na mentalidade das pessoas, na cabeça das pessoas, é essa educação para envelhecer, né? A velhice não é uma coisa que aconteça súbito na vida de ninguém, é gradativa, né? Ninguém acorda um dia aí, Fiquei velho, ficou velho. É. não é? Então, essa consciência é uma consciência educacional. É uma coisa que deve ser revista. E eu digo isso a nível, inclusive, de família, não é? Porque, hoje em dia, a modernidade, entre aspas, não é? É tanta que os pais esquecem de transmitir como uma noção fundamental a seus filhos a educação, o respeito, o bem tratar ao idoso, né? Tipo assim, um dia você vai chegar lá, né? Para que aquela criança vá percebendo, não é? Que as coisas que aquela avó, aquele avô, aquele tio, enfim, mais idoso faz às vezes, né? Que desagrada aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, que às vezes não foi devidamente educado para respeitar, não é? Como de direito, inclusive agora legal, né? Isso. Legalmente falando, esse idoso tem que partir dos pais. Agora, Elizabeth, você pontuou muito bem no primeiro bloco essa interação, né, na família que a criança precisa ter e até colocou a questão aí do idoso e suas histórias, né? Porque se a gente for lembrar, né, antigamente as tribos, né, eles tinham os idosos como os sábios, os transmissores para gerações novas de tudo aquilo que eles aprenderam. Então, eu acho que é muito importante que se perpetue, que se resgate essa importância do idoso, porque ele tem muito a acrescentar, ele tem toda uma história de vida, ele viveu tantas coisas, ele pôde participar de tantas transformações que ele seria o continuador dessa história. É a memória, né? A memória viva ali. Quer dizer, então você poder dialogar com esse idoso, né? Dele chegar à criança através dessa parte lúdica, eu acho que é muito importante, porque para o idoso ele atiça a memória, que é importante, e a criança resgata a história. Legal. Da vida, de quem eram os seus avós, de como foi aquela cidade, de como foi aquele local. E no imaginário da criança, a criança, por ser ela é muito imaginativa, ela flui. Ela vai para longe em termos dessas cantorias, dessas histórias. E é um encantamento, sim. E o idoso, Sandra, ele dentro da casa, quando ele, como você mesma colocou, ninguém nasce, ninguém acorda um dia e envelheci, né? Ele, ao longo da vida, ele vai se vendo respeitado ali naquele ambiente, né? Ou desrespeitado. Ele vai se vendo acolhido ou não acolhido. E aí, quando a gente vê, a gente percebe assim, se isso não aconteceu, se esse acolhimento não aconteceu, se esse respeito não aconteceu, se esse olhar não aconteceu, a gente vê aquela figura assim, triste, não é? É verdade. Isolada. Deprimida. Né? E é uma das coisas assim muito comum da gente ver na clínica, né? Eu falo em consultório. Aquele idoso que às vezes tem por necessidade, às vezes até nem dele, mas às vezes por necessidade familiar, hoje em dia a gente vê muito isso. Não é? O idoso que acaba sendo um sustentáculo financeiro da família. Não é? Que ele, por si só, ele poderia sobreviver sozinho, financeiramente falando e até fisicamente falando. Não é?
mas ele é trazido ou traz para dentro de casa, não é? Um componente familiar, às vezes um filho que se separou, uma filha que se separou e volta para a casa dos pais, não é? Com os netos, não é? E não ensina esses netos a terem o devido respeito pelos avós. Isso, gente, é uma coisa que a gente vê demais, não é? E isso não é de Deus. Claro que não. Né? Porque está na palavra honrai, né? Ao pai e à mãe, mas independente de qualquer religião, né? Hoje em dia existe um fator legal de defesa desses idosos e uma questão mesmo de educação, não é? De você, se você tem a necessidade de voltar para dentro da casa dos seus pais, respeitar o espaço, ensinar os seus filhos de pequenos, né? A terem respeito. Eu me lembro que antigamente a gente viu as crianças pequenininhas tomarem a bênção. Isso é tão gostoso. Né? Era uma delícia isso, porque eu fui educada assim, Eu era também. muito interessante, né? Nós tínhamos que acordávamos, o nosso bom dia era benção, meu pai, e dizia, Isso. Deus lhe abençoe, Isso. não é? Benção, mãe. Benção, avó. mãe, era, né? Benção, as pessoas de maior idade, assim, que a Pessoas gente... que não saíam de casa sem a bênção. Sem a né? bênção, exatamente, sem a bênção. Eu me lembro que a minha avó abençoava, Isso. botava a mãozinha na cabeça da gente, né? Você viu hoje em dia, isso não existe, né? Nem um bom dia, às vezes, oi, vó, como é que você está? A minha avó, ela morreu com 98 anos. Absolutamente, assim, Lúcida. lúcida, com autonomia e tal. E era engraçado que ela fazia questão, ela uma senhora assim, portuguesa, né? Então ela queria, porque queria que a gente beijasse a mãozinha dela. Isso. Nossa, aí a gente pegava, beijava a mãozinha dela, ela puxava a nossa para beijar a nossa também. Que bonitinho. Sabe, é algo assim que são pequenas atitudes que denotam assim uma importância, né? E é um carinho o que valor, fica, né? Que ali naquela atitude, Elizabeth, é colocado. A gente sabe É claro que ainda... isso já passou para algumas famílias e ninguém nem dá confiança mais para isso, mas é o afeto. é o né? afeto. O que eu acho que está faltando muito é esse tipo de... O afeto está faltando muito nas relações. Resgatar isso resgatar, é importante, sim, né? é importante. E a gente sabe que a família ainda é o núcleo, né? Na família que a gente é educada, que a gente é preparada para a vida, é onde existem as emoções, onde existem os conflitos, onde esse idoso é o dono da sua casa, mas aí, por diversas circunstâncias, ele acolhe o seu filho, seja lá quem for, e aí realmente as pessoas, né, é engraçado, né? Conforme as pessoas vão se envelhecendo, a gente começa a achar a exagerar dos cuidados que a gente tem com esse idoso. Ele ainda é uma pessoa que tem autonomia, que ele é dependente, mas a gente começa a criar alguns obstáculos dentro de nós mesmos que a gente acaba impedindo dele, às vezes, ir para uma padaria, comprar um pão, dele dirigir seu carro. Quer dizer, esse zelo impede dele exercer o que ele é. Que ele ainda é ativo, que ele ainda pode, que ele pode ser útil. E esse cuidado... que tira a autonomia, você tutela o outro, né? E tira a autonomia dele. Olha o dano que você está fazendo, mas isso em nome do cuidado? Sim. Nós temos que fazer uma reflexão. Isso. Temos que fazer uma reflexão. Às vezes é cuidado. Eu acho que às vezes não é tão cuidado. Às vezes, como acontece, né? Pode ser que aconteça, como você colocou muito bem, né? A pessoa entra na liberdade, né, daquele idoso, exatamente. Volta E começa a querer botar limites, né? A ter autoridade sobre ele, quer dizer, ele já tinha uma rotina. Mas é isso que a gente está dizendo, em nome de um cuidado, mas você às vezes começa não é a tirar, cuidado. não. Você impedindo. diz que é cuidado. Nem sempre, às vezes nem diz. Você diz assim, não, isso eu estou fazendo porque eu estou cuidando de você. Não, você está tirando dele. Vamos colocar as coisas certas, né? Eu acho que nessa reflexão a gente precisa colocar as palavras certas no lugar certo. Então, o que eu chamo de cuidado, para ele, não é cuidado, é uma invasão. Eu estou tirando a autonomia.
Não sei, gente, se eu estou sendo radical, Não, mas eu estou não, querendo que mas- vocês me mas- ajudem. mas- Porque Márcia, ele olha só. continua sendo uma pessoa que pode fazer tudo. É claro que a gente está falando do idoso. Do idoso saudável. Claro. O idoso Não, saudável. nós estamos né? falando É. assim. patológico. Ponto. É, o complicado. idoso saudável. O idoso saudável, ele tem toda a possibilidade de continuar vivendo a vida dele da melhor maneira possível. Agora, às vezes, o que acontece também, né? Se é para ser sinceros, vamos lá. Vamos lá. Na maioria das vezes, há um interesse, às vezes, familiar de quem chega, de quem entra, né? De tentar manipular o financeiro do idoso. Isso aí. Mas aí o que ela Por isso que eu falou, falei que nem falta o sempre é afeto. cuidado. Falta Existe o um interesse. afeto. falta o afeto, O falta respeito, o a respeito, consideração de ver falta aquele a ele. integridade, né? A De eu saber o transparência. seguinte, esse dinheiro aqui é do meu pai e da minha mãe. Eu posso até contar com esse dinheiro se eles Me autorizar. me autorizarem. E aquilo até onde eles acham que podem ceder. Mas o que a gente vê na prática, na realidade, não é isso. Hoje as várias Né? famílias Toma, né? estão... Infelizmente, a gente vê que hoje em dia, Hoje as os várias avós famílias pagam estão cheias de colégio. processo de interdições, É. de pessoas. Quanto mais dinheiro e poder você tem, mais a briga de herdeiros em cima dessas conquistas materiais que foi desse idoso. Agora, gente, E aquele que não tem é abandonado nos asilos. olha, isso aqui a gente levanta aqui uma reflexão muito séria e a gente precisa ser muito honesto. Se isso está acontecendo, é preciso Está. uma postura de honestidade e uma mudança, a decisão por mudar pelo correto, né? Porque eu posso estar invalidando alguém que não é inválido. Mas é isso Exatamente. mesmo que está acontecendo. Isso é sério. É muito sério. muito sério. Nós não podemos invalidar. Eu tenho meu sogro, que ele é uma pessoa que tem autonomia, não é tirado dele a autonomia. É claro, ele é amparado, ele é ajudado, Sim. ele Ele é acolhido. apoiado. Sim, mas em apoiado. nenhum momento ninguém diz. Ele é e tira. tolhido. Isso, e Ele tira não é dele, tolhido, né? porque ele é uma pessoa que gosta de andar, ele é uma pessoa que gosta entende de fazer as coisas Mas e ele é tal. hoje saudável ou tem algum problema? Saudável, nós estamos falando Da no pessoa contexto saudável. Saudável, Esse é o ponto. Nós não estamos falando de alguma dificuldade física, porque aí cada Já história gera uma é uma situação outra. completamente É uma outra história. diferente. Não é isso, Sandra? É verdade. É verdade, mas o idoso, ele saudável, né? Ele pode tranquilamente ajudar um netinho levando à escola, ele pode, se for o caso de gostar, porque às vezes também é um idoso ou uma idosa que não gosta, isso também é uma coisa muito comum. É peculiar, né? Né? É, A idosa cada se um é cada aposentou, está dentro de casa, aí, digamos assim, cismam que ela tem que lavar a louça e ela não suporta. Tem que cuidar dos netos Cuidar agora. dos netos, ou seja, ela vira uma babysitter, ela vira uma faxineira, e sem sequer alguém perguntar se ela aceita aquele papel. Não é? Isso é uma realidade. Eu Né? E tive- aí a idosa vai e deprime, porque, digamos, ela está com 70 anos, mas ela quer sair, ela quer fazer a hidroginástica, ela ganha para isso, ela tem o seu sustento. E já que nós estamos sendo muito francas e a minha amiga está topando esse diálogo para refletir, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa com a tua mente bem esclarecida e aberta, disponível está o teu coração para mudanças, porque você sabe exatamente que hoje você está plantando, amanhã você está colhendo. É verdade. Hoje eu estou aqui nesse lugar, mas amanhã eu não vou mais estar nesse lugar. Ô, Márcia, ainda tem um detalhe, Oh. o que o seu filho está vendo o que você faz, ou com o seu avô, sua avó, ou seu genro, ou seu sogro, sua sogra, ou seu pai, ou sua mãe, o filho, ele está vendo, você está exemplificando, através de um comportamento, uma conduta ética, como eu devo me comportar. A criança, ela observa. É né? modelos, né? Exatamente, né, doutora? É os modelos. São os modelos, não é? Não, você diz Exatamente. você não faz isso, você tem que me respeitar. É. Aí a criança vê
essa mãe não respeitando a própria mãe. Exatamente. E Aí ela a fica criança naquele fica na conflito, dúvida, no né? conflito Naquele interno. conflito. Né? Pra Porque ela onde eu aprende na vou? escola, ela Isso é aprende na outro escola que aquela faixa lá no estacionamento, para o idoso, é para o idoso. Aí eu vou e estaciono ali. Aí ela olha, você pensa que a criança não olha? Ela olha e diz assim, ué, Sabe tudo. né? Então quer dizer que eu posso É uma me apropriar do bagunça, que não é eu faço o que eu meu, quero posso na hora fazer o que que eu quiser. Aí você depois quer cobrar da criança uma postura, você tem que Isso. fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí ela, peraí, não estou entendendo. Aí a gente... É o problema dos valores, né? Os valores, o que é incutido nessa criança, o que ela percebe, realmente a gente vê isso muito, né? A gente vê numa fila, às vezes, né? Todo mundo lá direitinho na fila, e o pai esperto fura com seu filho e vai. Quer dizer, a criança aprende exatamente o erro, né? Quer dizer, a criança, ela simplesmente, ela repete aquilo que o seu meio familiar lhe transmite. Eu sou da seguinte situação, sou do seguinte partido. O que é dele, do idoso, eu preciso honrar e respeitar. Com certeza. Porque eu sem quero que me dúvida. respeitem também. Futuramente. Então, por exemplo, a fila é dele. Eu não entro naquela fila. É Claro. dele. Também Ah, mas não. está vago, a outra está cheia. É dele. Sem dúvida. Não tem que ficar com o negócio de é dele, tá ali, deixa Ocorreu um ele. fato, na loteria fui pagar contas e tá lá a plaquinha, né? Para idosos, A prioridade. gestantes, prioridade. Só que para os próprios idosos estavam na fila. Aí chegou uma idosa e falou, não, senhora, a senhora tem direito. A senhora vai ali, porque é no primeiro caso. Os próprios idosos ficaram chateados porque ela cumpriu um direito que é dela. Aí eu falei, não, o senhor que está errado. Porque o senhor está aqui, porque o senhor quer. É o seu direito. Né? A gente, para conseguir um direito, é tão difícil. Né? Agora, tem idosos também, que hoje em dia é muito comum, que não aparentam ser idosos, Isso. né? Não. Aí entra na fila do idoso, o acontece idoso também. mais idosinho, né? Ah, mas o que tem? Aí, Aparenta, mas continua sendo idoso. Mas, não, é um mas isso- direito, né? É o seu Tem direitos garantidos. Mas Se é por muito acaso ele interessante, conhece né? a fonte Da da juventude e ninguém sabe, ele tem que É. dizer pra gente onde isso aqui é. A gente manda aí também. Avisa que eu quero lá. Me avisa que eu também quero ir. Ó, vamos pro intervalo, mas esse diálogo está sendo bom, né? É porque a gente precisa aprender a pensar essas coisas. É importante conscientizar as pessoas, porque a família, gente, é a base realmente de tudo, não é? O desenvolvimento da nossa velhice vai acontecer dentro da nossa família. Querendo a gente ou não. Ou não querendo. A minha sogrinha, quando eu estava viva, ela disse, uma vez uma pessoa disse para ela assim, como é que eu faço para não envelhecer? Ela disse, morre cedo, querida. É verdade. Foi o que eu Morre falei jovem. no início. A outra opção de não envelhecer é cruel, né? Quer dizer, cruel. É natural, Olha, nós vamos né? ao intervalo e voltamos já.